A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Profeta Oséias, capítulo 7. Como entender um ser que não teve começo e nem fim, e nem terá fim? Salmo 90, versículo 1, de eternidade a eternidade tu és Deus. Porque na nossa cabeça tudo tem que ter um começo, tudo tem fim, porque nós somos mortais, porque nós somos finitos. Então a compreensão de Deus, ela é para além da nossa capacidade, para além da nossa estrutura humana. Então toda linguagem que nós temos a respeito de Deus é uma linguagem de aproximação, é uma linguagem frágil. Tudo aquilo que a gente sabe a respeito de Deus é transmitido a nós através de uma linguagem precária, muito precária. Então a linguagem bíblica, essa linguagem que fala de Deus, que nos transmite os encontros, as percepções humanas de Deus, é sempre uma linguagem muito frágil. É sempre uma linguagem por aproximação. Se a gente for pegar a Bíblia literalmente, com literalidade, tem coisas na Bíblia que a gente diz, mas faz o menor sentido. Tem seres no Apocalipse que eles viram que tinham 7 olhos. Seres que nós nem temos ideia do que são. A gente diz que são anjos, mas a Bíblia nem diz que são anjos. A Bíblia chama de querubins, chama de serafins, que são seres do mundo espiritual que a gente só fala por aproximação, é como se fosse. Como a Bíblia é um livro dos encontros, é uma Bíblia das relações de Deus com os seres humanos, toda linguagem bíblica é uma linguagem de aproximação. Então quando as pessoas perguntavam a Jesus e diziam, Senhor, explica para nós, aí ele dizia assim, para explicar eu tenho que te contar uma história. A história é o seguinte, um certo homem tinha 2 filhos. E aí as pessoas diziam, mas eu não estou me entendendo direito. Ele disse, deixa eu tentar te explicar de novo, eu vou contar outra história. Certo homem saiu, ele era semeador, e ele saiu com uma aljava de semente, e ele saiu semeando. Nós não estamos entendendo ainda. Senhor, explica assim com mais clareza, o mais claro que você puder. Ele disse, pois eu vou explicar o mais claro que eu puder. Deus é um jardineiro. Aí as pessoas ficavam doidas, né? Que é um jardineiro. E ele cuidava do jardim. E um dia o dono do jardim chegou e disse, mas como, senhor, essa história não está fazendo o menor sentido para nós. Aí ele dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque não é para ser explicado como vocês estão querendo explicar. 2 mais 2 igual a 4. Então, a linguagem da Bíblia muitas vezes se vale de metáforas para transmitir, para comunicar. E há muitas metáforas sobre Deus na Bíblia. Deus é retratado na Bíblia, e aí eu uso essa expressão retratado com muito cuidado, porque essa palavra retratado não é um retrato exato, é um retrato de aproximação. Deus é retratado muitas vezes na Bíblia como um rei. Um rei. O rei que era o rei da época, como o rei, mandava e desmandava. Tem outras linguagens bíblicas que falam de Deus como um amigo, como um pastor. Um pastor, mas não é pastor Ricardo Gondim. Pastor de ovelhas lá no campo, aqueles que andavam com cajado, com um estilingue aqui do lado, com um pedacinho de pau para poder afugentar os bichos. Um pastor de campo, um pastor daquela época. Deus é o pastor que cuida de Israel. Muitas vezes, por exemplo, o Salmo 23 é um hospedeiro. O Salmo 23 é interessante, ele não é só o Salmo do bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque lá pela metade do Salmo 23, Deus deixa de ser o pastor que não deixa nada faltar para as ovelhas e passa a ser o hospedeiro que recebe o hóspede em casa. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos e o meu cálice transborda.
e unges a minha cabeça com óleo. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É um hospedeiro que está recebendo uma pessoa em casa e que prepara uma mesa para a pessoa. E aí ele disse assim, é Deus. Deus é assim, ele cuida da gente assim. E é interessante como nós, que somos bichos religiosos, nós fazemos as nossas opções de tipo de Deus, tipos de Deus que a gente quer. Porque tem muitas linguagens, tem muitas descrições de Deus. Aí a gente diz assim, não, eu quero o Deus poderoso. Deus que manda e desmanda. E tem gente que só conhece Deus nessa dimensão. O Deus que manda e desmanda. Tem horas que Deus é um general de guerra. E a Bíblia descreve Deus como um general de guerra. E houve uma época aqui no Brasil que os evangélicos desse país fizeram uma opção clara por Deus como um general de guerra. Só que começou, a coisa ficou assim, às vezes eu ficava com medo até de cantar algumas músicas. Porque pegaram alguns dos salmos, que tem um salmo que diz assim, eu peguei os meus inimigos, os traspassei, brotei no chão, pisei na cabeça deles, e o povo cantando isso nas igrejas, eu digo, Jesus tem misericórdia. Você pode fazer essa opção? Tem muita gente já fez essa opção, inclusive as cruzadas, na época das cruzadas históricas, fizeram essa opção. Então, a Bíblia tem muitas linguagens. O que me chama muita atenção, sempre que eu vou ler a Bíblia, é o seguinte, qual foi a opção de Jesus? Qual foi a opção de Jesus? Porque se Deus é, ao mesmo tempo, rei, general, juiz, pastor, qual foi a opção que Jesus fez na relação dele, Jesus com Deus? E qual o caminho que Jesus nos ensinou? Que ele disse o seguinte, olha, tem todas essas imagens de Deus na Bíblia, tem todas essas descrições de Deus na Bíblia, mas se eu puder influenciar vocês, escolham essa. Qual que Jesus você acha que diria para nós escolhermos na nossa relação com Deus? Você pode, se você quiser, você pode ver Deus como general, como rei, como imperador, como juiz, mas eu gostaria que você fizesse, se você puder, se você quiser mesmo ter uma relação bonita com Deus, vá por esse caminho aqui. Qual é? Deus ser um pai. Porque ele disse, quando você for falar com Deus, diga assim, Abba. Essa é uma expressão aramaica, Abba, que significa, na verdade, paizinho, ou papai. Ou se fosse baiano, painho. Painho. Quando você for falar com Deus, pode chamá-lo de painho. Viu, baiano? Se for cearense, é paizinho. Pode chamar de paizinho, que você não está ofendendo Deus. Foi isso que Jesus nos ensinou. A nossa relação com Deus, ela não é formal. Ela é íntima, porque é uma relação de família. Na casa do meu pai tem muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito. E eu estou indo, porque eu vou preparar o caminho para que na casa do meu pai tenha uma mesa posta e vocês possam sentar como filhos. Essa é a imagem. E não pense nessa imagem de uma maneira concreta, uma mesona enorme com 6 bilhões de pessoas. É uma figura de linguagem. Para transmitir o quê? Para transmitir que nós somos bem-vindos entre Deus, ou somos bem-vindos entre nós em Deus, como filhos são bem-vindos na mesa de um pai. Porque não existe coisa mais preciosa para um pai do que sentar na cabeceira da mesa e ter os seus filhos sentados com ele. Então, a relação de Deus com Israel, aqui, por exemplo, em Oséias, que também é uma relação que Jesus elege no Novo Testamento, é do noivo e da noiva, do marido e da mulher.
O que é o livro do profeta Oséias? É a voz de um marido divino. É a voz de um marido celestial expondo a sua dor de ser traído, expondo a sua vergonha pública de estar sendo traído. O livro do profeta Oséias é esse. É Deus dizendo o seguinte: quando você falar, você vai expor a mim. Então, às vezes eu estou lidando com marido e mulher numa questão de conflito conjugal, e uma das coisas mais que eu ouço como pastor é a mulher dizer assim: meu filho, não me exponha. Ou o marido dizer para a mulher, fica com vergonha de mim, né? O marido fica com vergonha de mim, aí olha para a mulher no começo da sessão de aconselhamento e diz assim: por favor, não me exponha. Pois o Deus da Bíblia aqui diz para o profeta Oséias: pode me expor. Pode me expor. A minha dor é pública. Pode dizer claramente que eu estou sendo traído. Pode abrir o jogo sobre a minha dor. Porque o que Israel faz precisa ser contado. E não só o que Israel faz pode expor como eu me sinto. Como eu me comporto diante da traição de Israel. Então, é com essa noção que nós vamos ler versículo por versículo, até o versículo 7, e entender um pouco aqui do que Deus fala para Israel. Quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto. E os crimes de Samaria são revelados. É interessante como Deus diz o seguinte: quando a gente ama, o amor tem a capacidade de revelar tanto quem ama, como revela boas características de quem é amado. Deus diz assim: quando eu amo, quando eu tento curar, e olha que essa expressão é fantástica, que os fundamentalistas vão odiar essa minha leitura. Que Deus diz assim: quando eu tento curar Israel. É como tenta? Deus é Deus. Quando eu procuro tentar, como procura? Você é Deus, cara. Você faz o que você quiser. E aí vem uma questão que o que Deus está querendo aqui dizer é o seguinte: a minha relação com Israel não é uma relação estabelecida na base da força. É uma outra categoria de relação. E essa outra categoria de relação expõe a mim, Deus. E não só expõe a Deus, mas revela quem Israel é. Porque é verdade esse princípio. No amor, a gente conhece quem ama e quem é amado. Porque o amor tem essa característica de expor quem ama e de expor quem é amado. E é interessante que Deus diz: eu tento curar Israel. Mas nessa tentativa divina de curar Israel, expõe a Deus, Deus fica exposto, porque ele está sendo traído por Israel, que insiste em traí-lo. E não só Deus fica exposto, mas mostra o real calibre, o real quilate do caráter de Israel. Porque está rejeitando um amor fantástico e bonito. E eu tive muita crítica ultimamente. Me chamaram já de apóstata, de herege,
parceiro do demônio, já fizeram um monte de coisa comigo aí. Porque as pessoas me acusam de eu pregar de que Deus abre mão do seu poder, e as pessoas dizem: como é que Deus pode abrir mão do seu poder? Que as pessoas estão dizendo: o pastor Ricardo está humanizando Deus. O pastor Ricardo está diminuindo o ser de Deus. Aí eu fico pensando, grande prepotência minha eu querer diminuir o ser de Deus. Eu tinha que ser um cara megalomaníaco elevado à infinitésima potência. Eu achar que se Lúcifer não conseguiu, o Ricardo Gondim vai conseguir. Diminuir o ser de Deus. Deus é Deus. E quem sou eu para querer diminuir nada de Deus? Eu sou um cisco que vai morrer daqui a alguns anos e vai virar lama de bactérias e de resto de cadáver num cemitério aí qualquer, se não me cremarem. Quem sou eu? Não diminuo Deus em nada. Deus não abre mão do seu poder. Deus escolhe outro poder. E qual é o outro poder que Deus escolhe? Deus tem a capacidade de escolher o poder que Ele quiser para usar. Ele usa um poder diferente do poder que nós entendemos como poder. Deus é Deus, Ele escolhe um outro tipo de poder. Qual é o outro tipo de poder que Deus quer usar numa relação nossa entre homens e Deus? Ele usa um outro tipo de poder. Ele opta pelo poder do amor. E o poder do amor, que é uma forma de poder que Deus tem e é ao mesmo tempo uma força inacreditavelmente poderosa e concomitantemente, ao mesmo tempo, paradoxalmente frágil. O amor é. O amor é. O amor é uma força poderosa, mas é ao mesmo tempo uma força frágil. Na mesma hora, paradoxalmente, não existe força mais poderosa no universo do que a força do amor. Porque se houvesse uma força mais poderosa no universo do que a força do amor, Deus optaria por ela. Porque Deus é sábio e Deus não opta por nada que não seja o mais sábio e o mais inteligente e o mais apto que tenha. Então, entre todos os poderes do universo, entre todas as forças disponíveis a Ele, Deus, porque Ele é Deus, Ele escolhe a mais sábia, a mais bela, a mais bonita e a mais nobre de todos, que é a mais frágil, que é a força do amor. E aí Deus diz assim: eu tento curar Israel. E por que você não põe um freio na boca de Israel? Você não amarra os braços de Israel igual o títere que controla o fantoche? E por que você não põe uma camisa de força? E por que você não põe dentro de uma bitola e diz assim: agora você vai em cima dessa bitola? Porque diz assim, Deus diz assim: eu posso fazer isso. Mas essa não seria a mais nobre, a mais bonita, a mais digna maneira de me relacionar com os seres humanos. E qual é? É amando. E para amar, eu não posso forçar. Porque se eu forçar, deixa de ser amor. É impossível que eu faça com que um dos meus filhos seja forçado a livremente se ajoelhar aos meus pés e me chamar de pai. É impossível que eu force um dos meus filhos a me dar um beijo gratuito e amoroso no meu rosto. Porque na hora que eu forcei, ele deixou de ser gratuito e amoroso. Foi forçado. Impossível.
E Deus revela a Israel o quê? Que ou Israel responde ao amor dele, ou Deus não pode fazer nada por Israel. Ou você responde, eu não posso fazer nada por você. Aí você diz assim, mas Deus não é Deus, ele não pode fazer tudo? Pode. Mas do jeito que ele escolheu relacionar-se com você, ou você abre a porta, ou ele vai ficar do lado de fora batendo. Agora, o compromisso dele é o seguinte: por mais que você tranque a sua porta, eu não desisto de ficar batendo do lado de fora. Por mais que você diga não, eu não vou desistir de você. Esse é o compromisso de Deus com a humanidade. Agora, se você não abrir a porta, eu fico do lado de fora batendo. É o pai do filho pródigo. Qual foi a força que trouxe o filho pródigo de volta para casa? Qual foi a força que impeliu o filho pródigo, que estava lá dentro de um chiqueiro de porcos, para dizer assim, eu vou voltar? Qual foi? Foi a memória que ele tinha do pai dele. Meu pai é um homem bom. Meu pai é um homem bom. A única força que eu tenho com os meus filhos é que minha filha diga, meu pai é um homem bom. A única força que Deus tem para você é que você descubra e diga, Deus é bom. Eu vou voltar para casa. E o filho pegou o caminho de volta para casa, porque a força mais que podia tirá-lo de dentro daquela pocilga era a força do amor incondicional de um pai, que o filho provou quando ele chegou de volta em casa. E ele tinha ensaiado uma frase, um parágrafo, que ele ia dizer para o pai dele: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. E a última frase dizia assim: faz de mim um dos teus empregados. Ele decorou essa frase quando ele chegou e foi abraçar o pai. E os dois se abraçaram. E ele disse: pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. E eu não sou digno de ser chamado teu filho. E quando ele foi dizendo, faz de mim um empregado teu, o pai interrompeu o filho e disse: meu filho estava morto e foi achado. Estava perdido. Meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Vamos fazer uma festa. Vamos nos alegrar. Mata o boi da engorda. E vamos fazer uma grande festa com danças, com vinho, com churrasco. E vamos celebrar. Esse é o Deus da Bíblia, que revela não apenas quem Ele é, mas revela as entranhas de Israel. Por quê? Porque você tem que se revelar quem você é diante do amor. Diante do amor, revela quem você é. E Deus está dizendo assim: eu amo Israel e os crimes de Samaria ficam revelados. Fica claro agora está claro quem você é. Porque você está rejeitando não o tacão da justiça, você não está rejeitando o ódio de um legislador, você não está enfrentando, você está enfrentando a doçura de um amor. E a doçura desse amor revela exatamente quem é Israel. E é aí que a gente entende porque que Paulo diz lá em Romanos que os homens são indesculpáveis diante de Deus. Nós somos indesculpáveis não é porque a gente não passou no teste da lei. Nós somos indesculpáveis porque nós rejeitamos a oferta mais linda que poderia ser ofertada por Deus, de nos querer bem. E aí nós somos indesculpáveis. Porque como rejeitar amor? Como rejeitar? Eu posso rejeitar um juiz, eu posso rejeitar um legislador, eu posso rejeitar um rei, mas um amor? Ou eu sou uma pessoa dura, insensível, ou meu coração é de diamante, de aço, ou tem alguma coisa
Por quê? Por que eu iria rejeitar alguém que estende os seus braços amorosos na minha direção e diz, eu quero ser seu amigo? E é interessante, no capítulo 7, que há um outro princípio aqui do amor de Deus, é que você saberá o tanto que é amado pela quantidade de conhecimento que a pessoa tem de você. Olha como é interessante o texto aqui. Versículo 2. Eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Seus pecados os envolvem. Eu os vejo constantemente. Não é que Deus me quer bem porque ele está iludido. Porque ele não vê. Não é que Deus me queira bem porque Deus está enganado, está vendo mal. Que é a acusação que a Bíblia diz que o diabo faz a nosso respeito para Deus. Que a Bíblia diz que o diabo é o acusador dos irmãos. E agora, de novo, uma linguagem bem metafórica, bem primitiva, mas para transmitir o ponto de vista que eu quero transmitir. Pense nessa cena, Deus lá no céu dizendo assim, puxa vida, eu quero tanto bem ao Rubens, ou a Magali. Aí o diabo diz assim, ô Deus, desculpe a intromissão, mas o senhor sabe o que o Rubens anda fazendo ultimamente? Você tem noção de por onde a Magali andou essa semana? Eu acho que, deixa eu só contar um pouco por onde eles andaram, porque esse negócio de você dizer que ama desse jeito tem alguma coisa errada. É mais ou menos essa cena. E aí eu me lembro do Milor Fernandes, que o Milor Fernandes diz assim, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, ele diz assim, quão admiráveis são as pessoas que eu conheço pouco. Quão admiráveis são as pessoas que eu conheço pouco. Mas é verdade, né? A gente conhece pouco uma pessoa e diz, cara, que pessoa fantástica, vai morar com ele. Vai pra lá, vai ver. Presta atenção, queridos, Deus nos conhece completamente. E Ele nos quer bem, com um amor infinito. Deus conhece você. Deus conhece a estrutura do seu DNA. Deus está mais próximo de você do que o ar que você respira. Deus conhece as palavras que Ele sabe da sua estrutura, como elas podem ser formadas a partir da sua estrutura. E às vezes eu vou no vaso sanitário e eu fico pensando, não é possível que eu seja tão sujo desse jeito. Deus conhece as minhas entranhas. Ele conhece toda a sujeira que habita dentro de mim. Todo mau cheiro existencial que eu tenho. Não só físico, existencial. Porque se furar uma alça do meu intestino e essa borradeira que eu tenho dentro de mim vazar, eu morro de sepsemia. E Deus conhece tudo isso. E me ama. E me ama e dizendo para Israel assim, os seus pecados eu conheço. Não é porque eu estou enganado. Não é porque eu sou um bobão celestial. Eu conheço você e eu amo você. E é a força desse amor, que é a força do arrependimento, da mudança. É a força de me saber amado, que me faz responsável pelo amante. Paulo diz, não adianta você querer corrigir um homem pelo medo, a mulher pela ameaça. Não adianta, ninguém se corrige pela ameaça, pelo medo. Olha, o diabo vai te pegar, sua casa vai... Ninguém, você mantém uma casca só. Dentro, você não vai nunca se corrigir, só tem uma força que corrige o outro, é a percepção do amor, do relacionamento. Quando eu me sinto responsável pelo outro, eu digo, não posso fazer isso. Porque
porque eu estou responsável por você. De repente eu me sinto responsável pelo coração de Deus, pelo coração de um pai amoroso, que faz o impossível para provar o seu amor para conosco, até mandar o seu próprio filho viver entre nós, encarnar como Deus entre os homens e viver a nossa sorte e ser parceiro nosso. Esse é o Deus da Bíblia, que se exilou do céu e veio fazer o seu tabernáculo entre os homens. Veio fazer o seu tabernáculo. Deus não habita mais em templo feitos por mãos humanas. Deus agora habita entre os homens. Habita na nossa casa, habita conosco, vive entre nós. Então, você só saberá o quanto é amado pela quantidade de conhecimento que as pessoas têm. Por isso é que eu admiro minha mulher, que me ama ainda. Então, para mim hoje, ser santo ganhou uma outra dimensão. Ser santo, para mim hoje, não é mais obedecer os mandamentos da lei de Deus. Que isso aí para mim, Jesus mesmo diz, não adianta. Se obedece, eu até obedeço. Mas não é obedecer o rigor da lei que vale. Jesus disse, isso aí não vale nada. Paulo diz, isso não vale nada. Não tem valor nenhum contra a concupiscência. Não tem valor nenhum contra as estruturas do meu ser interior. O que é ser santo? De alguém dizer assim, puxa vida, fulano é um santo homem de Deus. Fulana é uma santa mulher de Deus. O que é isso? Que obedece rigorosamente todos os preceitos, rala o joelho nas escadarias de um mosteiro, vive de reunião de oração em reunião de oração de igreja pentecostal com a língua desse tamanho. O que é ser santo? É ser um fundamentalista desses rigorosos de igreja batista e de igreja presbiteriana e de igreja Assembleia de Deus? O que é ser santo? Ser santo é saber-se amado de Deus. Reconhecer-se amado de Deus e estabelecer nessa relação de amor um compromisso relacional com Deus de não ferir o coração de Deus. É de andar com integridade diante desse Deus, ser eu mesmo, no projeto de me reconstruir, de me encontrar, de me humanizar, de ser sinceramente o que sou diante de Deus e mesmo assim saber-me amado dele e viver nesse amor. Para mim, ser santo é parar de dissimular, é parar de querer ser um religioso correto. Eu quero viver com integridade diante do meu Deus e dizer, Senhor, saber-me amado de Ti cria em mim uma profundidade existencial, uma relação contigo tão verdadeira que eu não abro mão disso por coisa nenhuma desse mundo. E eu vou terminar. O amor é determinado não pelo calor da paixão, mas pelo compromisso de defender a vida. É interessante que Deus condena Israel. E tem toda uma linguagem aqui, nesses versículos 3, 4, 5 e até o versículo 7, que é uma linguagem, obviamente, que é uma linguagem milenar de 5, 6 mil anos atrás. 5, 6 mil anos, não. 3.500, 4.000 anos atrás, que descreve apenas cinismo. Não cinismo como uma escola de filosofia, mas como uma atitude de vida. Desfaçatez, eu diria que é o nome. Numa linguagem mais popular, é o dar de ombros brasileiro. É o deixa ficar para ver como é que fica.
Eles alegram o rei com as suas impiedades. Os líderes com as suas mentiras. São todos adúlteros, queimando como um forno, cujo fogo o padeiro não precisa atiçar. Desde quando sova a massa até quando a faz crescer. No dia da festa do rei, os líderes são inflamados pelo vinho. O rei dá as mãos aos zombadores. Olha a atitude cínica em relação à vida. Quando se aproximam com as suas intrigas, seus corações ardem como um forno. A fúria deles arde a noite toda, pela manhã queima. Se esquentam como um forno, devoram os seus governantes. Todos os seus reis caem e ninguém clama a mim. É a atitude, eu diria, do homem pós-moderno. Cara, sabe de uma coisa? Eu não vou me incomodar com nada, não. Eu vou fazer o seguinte, hoje tem jogo de futebol, eu vou assistir o jogo, deixa rolar, A atitude do mundo hoje é o seguinte, eu vou salvar o meu, vou cuidar do meu. E o evangelho é o contrário disso, porque Deus é a favor da vida. Deus é contra todo processo de morte e todo processo de cinismo. Lembrem-se que Sodoma e Gomorra não foram destruídas, as duas cidades. Vou usar só Sodoma aqui. Sodoma não foi destruída pela presença do mal. Não foi. Houve sociedades até mais perversas do que Sodoma na história da humanidade. Pelo que Sodoma foi destruída? Pela ausência do bem. Não se encontrava na cidade 10 justos. Uma sociedade é destruída não pela presença do mal. Uma sociedade é destruída quando os bons cruzam os braços. Essa sociedade se condena. E essa é a atitude que Deus quer reverter em Israel. Quando ele diz assim, vejam, o rei está macumunado com o povo. Eles só estão querendo fazer festa, eles estão querendo só brindar, eles estão querendo passear, não existe compromisso com a vida. E o compromisso de Deus é com a vida. É com os que estão morrendo. É com os que estão padecendo. Deus não é contra, Deus não é inimigo das pessoas. Deus é inimigo dos processos que desumanizam as pessoas. E os processos que desumanizam as pessoas são chamados na Bíblia de pecado. E existem pecados que são nacionais, existem pecados que são familiares, existem pecados familiares. Não é que você está pecado, você, pessoa, está em pecado. É que a estrutura da sua casa, da sua família é um pecado. Por que é um pecado? Porque está desfigurando os seus filhos, está desfigurando a sua casa, está desfigurando o futuro dessa mãe, essa meninazinha que vai ser mãe. Deus é contra isso. Por quê? Porque Deus é a favor dessa criança. Deus é a favor da vida dessa criança. Existem pecados que são nacionais. E Israel estava com pecados nacionais. Por que pecados nacionais? Porque estavam roubando o futuro de pessoas. Estavam destruindo com gente. E o Brasil tem pecados nacionais, queridos, que precisamos nos arrepender nacionalmente. E arrepender não é fazer um culto de arrependimento, não. É mudar as estruturas desse país. Deus é a favor da vida. E Ele é contra toda atitude cínica que a gente possa assumir em relação à vida. Deus é contra os braços cruzados. Deus é a favor da manga arregaçada. E Deus quer chamar homens e mulheres. E Ele não pode forçar. Ele não pode torcer o braço. Ele só pode apelar e dizer: quem há de ir por nós? A quem podemos enviar? E Ele espera que cada um de nós responda dizendo: envia-me a mim, eis-me aqui. Porque o teu amor é tão grande que eu não posso calar. Eu não posso ficar com Ele só para mim. Eu quero dizer a todos como tu és bonito e como tu és belo.
Pai bendito, que esta reflexão que veio ao encontro dos nossos corações possa nessa manhã produzir coisas frutíferas, férteis, vida, produzir beleza nos corações, nas vidas. Possam ajudar, Senhor, as pessoas a acolherem, receberem, a compreenderem o seu amor. Que teu Santo Espírito de fato penetre em cada coração, que cada um se comprometa mais contigo para viver segundo esse amor, que atenda ao chamado de termos uma vida na conformidade, parecido, na semelhança com Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. Que a tua graça esteja sobre cada ouvinte, cada pessoa, e possamos desfrutar dessa bondade em nome de Jesus. Amém.